Olá a todos, salve Maria, pessoal Frisca aqui, vídeo novo no canal. Então curta, comenta e inscreva-se para ajudar o canal a crescer, você é muito importante. E se possível, deixe qualquer comentário aqui nas abas dos comentários para ajudar o nosso canal a pegar engajamento, né? Nós estamos aí há um período de mais de um mês sem postar vídeo e o nosso algoritmo está meio para baixo. Então, para ajudar nós a engajarmos novamente, eu peço que você curta e deixe qualquer comentário aqui na aba de comentários, que vocês vão ajudar bastante. E se você também gosta muito e quer incentivar o nosso trabalho aqui no YouTube, doe para o nosso canal através do nosso Pix, que é o arenapix3@gmail.com, que vocês vão estar ajudando infinitamente, vão estar sempre nas minhas orações, porque dá muito trabalho produzir esses vídeos e vocês ajudam demais. E de antemão eu já agradeço a quem doou desde o último vídeo e também pessoas que vêm doando aqui pro canal, financiando o nosso trabalho, os membros que vêm se inscrevendo, né, e me ajudando. Vocês estão sempre nas minhas orações e eu agradeço infinitamente. Enfim, pessoal, do que se trata o vídeo hoje? O vídeo é uma resposta a esse canal chamado Teologar, que é um canal do YouTube. A pessoa que parece ser um teólogo, não sei o nome dele, então vou chamar de Teologar, onde que ele gravou um vídeo sobre as 5 heresias católicas, né? Pelo que eu entendi, é o que impedem ele de ser católico e o que ele se opõe à igreja católica. E a gente vai estar dando uma reagida junto aqui e vamos ver se de fato, né, já que ele é um teólogo, ele vai trazer algum argumento novo que faça nós repensarmos nossa fé, ou são os mesmos argumentos batidos e refutados de sempre. Vai ser uma novidade se ele conseguir, né, trazer algo novo. Enfim, pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo. Não estamos falando dos católicos, mas da doutrina católica apostólica romana, que para nós protestantes comete muitas heresias. Professor, o que é uma heresia? Heresia é a distorção da verdade, é a corrupção da Bíblia, são doutrinas antibíblicas que nós entendemos. Então você viu, já começa por aí. Por favor, me responda onde você viu no pronunciamento do magistério da igreja, qual teólogo você viu dizendo isso, que a igreja é maior que as escrituras. Ninguém diz isso. Ninguém diz isso. Eu já expliquei em vários vídeos e eu repito agora. Escrituras, tradição e magistério da igreja, ambos formam um conjunto de nossa fé. De forma que eles têm a sua origem tão conjuntas e relacionadas uma à outra, que você não pode fazer separação. Não faz separação de que, veja bem, a igreja é maior que as escrituras, ou maior que a tradição é maior que a igreja, ou que as escrituras. Não, ambas juntas e inseparavelmente formam um depósito, né, a regra de nossa fé, né, de modo que a igreja ela tem um papel. Veja bem, esses 3 pilares da nossa fé, cada um tem seu papel. A igreja tem o papel de servir às escrituras e a tradição, ao mesmo tempo de interpretá-las. Nós não dizemos de maneira nenhuma que a igreja é maior que as escrituras. Ninguém nunca disse isso. Ou seja, já começa batendo um espantalho, né? Enfim, o que ele diz mais aqui? O que para o protestante isso é um absurdo. Sendo a Bíblia a palavra de Deus, ela sempre vai ser a regra de fé e prática da igreja. E é por isso que nós nos pautamos pela Bíblia e não pela igreja. Tá, uma coisa interessante é, primeiro de tudo, eu acredito e eu professo como católico que a Bíblia é a palavra de Deus, com absoluta certeza. Só que tem um problema nisso daqui. Em nenhuma parte das escrituras é dito que as escrituras são a palavra de Deus. Isso nunca foi dito. Tanto é que eu faço o desafio. Eu faço o desafio. Eu deixo de ser católico hoje se algum protestante ou teologar me mostrar um único verso das escrituras dizendo que as escrituras são a palavra de Deus. Isso não existe. É um conceito que foi a igreja que professou e proclamou e estabeleceu. Então já começa por aí. E de novo, teologar, as escrituras, assim como a tradição, formam um depósito de fé, e esse depósito de fé, ele é interpretado pela igreja, de modo que a interpretação da igreja, do depósito de fé, é a regra de fé para nós. Historicamente foi assim que foi estabelecido. Nunca na história da igreja, nem nas próprias escrituras você tem base para isso daí, para dizer o seguinte, que olha, essa regra de fé interpretada e estabelecida pela igreja, eu posso me opor a ela quando aquilo que eu acho que a escritura diz opõe-se a isso estabelecido pela igreja. Isso nunca foi proclamado por nenhum pai da igreja, nem a própria Bíblia disso daí, nem concílio, nem nada. Sabe? Como eu falei, é um negócio que vocês inventaram no século XVI.
É aquela coisa, o teu lugar. Você pode professar essa doutrina aí, você pode seguir ela, faça, muito bem, você tem liberdade para fazer isso daqui. Agora, não diga que isso é bíblico. Não diga que isso está nas escrituras, não diga que isso está na história da igreja, não diga que isso é o evangelho de Cristo Jesus, porque não é. Definitivamente você não existe, não existe nenhuma base para afirmar esse tipo de coisa, né? Por exemplo, a Bíblia diz, quando Cristo dá as chaves para o apóstolo São Pedro, ele diz o seguinte, que São Pedro, e depois, Mateus 18, o colégio apostólico tem o poder de ligar e desligar. Ou seja, esse ligar e desligar refere-se tanto ao perdão de pecados como o ensinamento da doutrina. Quando Cristo mandou seus apóstolos, né, para todas as nações, ele deu a autoridade para indivíduos que eram os apóstolos, né, os discípulos, proclamar o evangelho e proclamar a sã doutrina. Ou seja, a autoridade da igreja em de fato estabelecer isso daí é um link direto com o poder que Cristo e a autoridade que Cristo deu aos apóstolos, né, que estabeleceram os seus sucessores, e essa autoridade de fato proclamar essa doutrina é decorrente justamente disso daqui. Continuando, vamos ver o que mais ele tem a dizer. Mas para a Igreja Católica é o contrário, isso é diferente. Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. É óbvio que a Bíblia não foi criada. Isso daí não prova o ponto dele, porque o padre aqui, o padre, ou o bispo, eu não sei, acho que é o bispo, né, provavelmente, não, cardeal, enfim, ele não disse que a Bíblia é menor que a igreja, ele não disse isso, mas ele disse que a Bíblia foi formada a partir da igreja, o que é fato, historicamente falando. Cristo estabelece uma igreja e essa igreja que ele dá autoridade através, né, do corpo dos apóstolos para proclamar essa doutrina, e as escrituras nascem dentro dessa igreja. Não errou nada aqui, tá perfeita a explicação. Criada na igreja, como dizem os católicos. Bom, é muito fácil de você perceber isso quando, por exemplo, todo o Antigo Testamento nasceu centenas e até milhares de anos antes da igreja existir. Então não tem como a Bíblia nascer na igreja, porque pelo menos o Antigo Testamento já existia muito antes dela. Então não... Tá, de novo aqui, uma coisa. Quando nós falamos Bíblia, nós falamos a Bíblia completa. Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento por si não é Bíblia. Ela pode ser uma parte, mas não é a Bíblia plena, como nós temos, né, como a regra de fé que vocês professam, que a Bíblia é a regra de fé. Quando vocês professam, inclusive protestantes, que a Bíblia é a única regra de fé e prática infalível, vocês estão professando que é Antigo e Novo Testamento. Esse conjunto forma a Bíblia que você tem, né? E esse conjunto, né, essa Bíblia, quem formulou, quem criou foi a Igreja Católica. Foi escrita, inclusive, dentro da Igreja Católica pela Igreja Católica. Porque os apóstolos faziam parte desse corpo, né, chamado Igreja Católica. Então, você está equivocado. E outro ponto, foi também a Igreja Católica quem criou o Antigo Testamento. Inclusive, quem escreveu, sabe por quê? Porque nós professamos que, inclusive você também como protestante, que o Antigo Testamento ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Né? Aqueles homens que estavam escrevendo o Antigo Testamento, eles eram inspirados pelo Espírito Santo e faziam parte do povo de Deus. Eu não sei se você sabe o teu lugar, mas o Novo Testamento coloca que a igreja é a continuação desse povo de Deus do Antigo Testamento. O mesmo povo de Deus do Novo Testamento é o antigo povo de Deus, né, do Antigo Testamento, é a continuação dele. Não é dito lá em Romanos que nós somos enxertados na oliveira. Cristo enxerta os gentios dentro da oliveira, que é o povo de Israel. O povo de Israel, com o que é o remanescente verdadeiro, essa é a teologia de Romanos, né? Esse remanescente que é a verdadeira de Israel, nele é enxertado os gentios, e isso forma a Igreja Católica. Como a gente conhece hoje, é a continuação.
Então, quando nós dizemos que a Igreja Católica criou a Bíblia, também refere-se ao Antigo Testamento. Olha que coisa interessante, né? Não tem como isso acontecer. E aqui, pessoal, um exemplo muito fácil, muito simples de você perceber. Os homens que compõem a igreja, sejam católicos ou protestantes, evangélicos, são falhos, são falíveis. Nós temos pastores que são corruptos, nós temos pastores adúlteros, mentirosos, que dão mau testemunho, nós temos padres pedófilos, padres que se envolvem em roubalheira, em corrupção, em política. Ou seja, quando falamos de pessoas, falamos de pecadores, pessoas que são falíveis. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. E é por isso, de uma questão óbvia, que eu não posso me pautar e guardar a minha vida e fundamentar a minha vida em pessoas falíveis, que uma hora tem uma ideia, outra hora tem outra, que são pecadores, mas nós pautamos a nossa vida na Bíblia Sagrada, que é a infalível palavra de Deus. E é por isso que para o protestante, a Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. Tá, agora você tem um problema gigantesco. Se esse teu argumento vale para os membros, para a Igreja Católica, também vale para os apóstolos. Sabe por quê? Porque assim como os papas, assim como o clero, assim como os membros da Igreja Católica são falhos e são mesmo, são pecadores, assim como eles são pecadores, sabe que também eram pecadores? Os apóstolos. Os apóstolos também eram homens e pecadores. E mesmo assim você acredita que aquilo que eles escreveram é palavra de Deus infalível e inspirado pelo Espírito Santo. Você acredita que os escritos, essa Bíblia que foi escrita por homens, é inspirada pelo Espírito Santo? Então, aquilo que vale para a igreja também vale para os escritos do Novo Testamento. Mas aí você vai dizer o seguinte, não, veja bem, as escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo. Apesar dos apóstolos serem homens, eles tinham uma inspiração e uma garantia do Espírito Santo. Muito bem, é a mesma coisa em relação à Igreja Católica. Mesmo o clero, o papa sendo homens falíveis, pecadores, eles ainda se gozam do auxílio do Espírito Santo na proclamação da verdadeira doutrina, da reta doutrina, e aquilo que é verdade de fé e aquilo que não é. Essa é a igreja, porque Cristo dá essa garantia a eles. Cristo, repetindo, Cristo dá o poder para São Pedro de ligar e desligar. Um homem falho de ligar e desligar, e esse poder continua nos seus sucessores. Ele passa aos seus sucessores, que é o bispo de Roma. Tem o poder de ligar e desligar. Cristo dá garantia para os apóstolos, quando ele dá o Espírito Santo para os apóstolos, que eles lembrariam de cada palavra e ensinariam corretamente, porque tinha o Espírito Santo. Se a igreja não tivesse o auxílio do Espírito Santo, isso daí que você está falando, com certeza seria verdade, nós não poderíamos confiar. Mas por ter o auxílio do Espírito Santo, tudo que a Igreja Católica proclama, nós podemos confiar e dizer o seguinte, sim, isso é verdade de fé e isso é palavra de Deus. Muito simples. Outro ponto, você disse que nós acreditamos na Bíblia porque ela é infalível. O problema é o seguinte, a Bíblia precisou ser reformada, ela não nasceu pronta. O cânon não nasceu pronto, o cânon foi justamente definido por essa igreja que você está dizendo que é falha e composta por homens pecadores. Foi essa igreja de pecadores que decidiram e definiram essa Bíblia que você tem aí, que você chama de infalível hoje. Você percebe, por isso que eu estou falando, pessoal, esse cara que provavelmente deve ser reformado, né? Mas o protestante, de maneira geral, principalmente reformado, eles são simplesmente fanáticos, são pessoas fanáticas, né, que eles recusam toda a racionalidade humana, eles são irracionais. Tem que dizer o seguinte, o protestantismo, principalmente a linha reformada, eles são irracionais, eles não estão interessados em fatos, eles estão interessados naquilo que eles colocaram como a verdade de fé deles. A Bíblia é infalível, só a Bíblia, nada mais, e daí não importa se você fala o seguinte, olha, tem problemas aí que você está falando, você, não importa, a Bíblia. Daí eles inventam argumentos loucos e irracionais para negar a realidade, para se encaixar aquele fanatismo que eles têm na Bíblia. Né? Na Bíblia não, na doutrina que eles inventaram sobre a Bíblia. Né? Então, eles não estão interessados que existe um grande problema, que essa Bíblia infalível foi definida por a igreja que eles dizem que não é infalível, que é pecadores. Eles não estão interessados nesse fato. Daí eles precisam reinventar a história, para tentar fingir para os fiéis deles que aquilo que eles acreditam faz sentido. Né? Enfim. Não é a igreja que vai dizer o que eu tenho que fazer ou não, mas eu só posso fazer o que a igreja manda eu fazer se aquilo condiz com a santa palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Na cabeça do católico, foi o protestante que inventou esse negócio, essa novidade de crer na Bíblia. O problema, mas esse é um problema meu querido, faz parte da doutrina católica que nós devemos crer na Bíblia.
nunca vi ninguém negando isso. Nós negamos a tua loucura de que a Bíblia é a única regra de fé infalível infalível de doutrina e prática para a nossa vida. Isso daí a gente nega com absoluta certeza, mas a Bíblia, nós devemos, como católicos, nós devemos acreditar nela, simplesmente sabe por quê? Porque fomos nós que criamos a Bíblia. Então como que nós vamos criar algo e nós vamos dizer que aquilo ali é a palavra de Deus, mas nós não devemos crer naquilo? Dos protestantes, não é um problema nosso. O problema é que Martinho Lutero, Calvino, os primeiros protestantes, eles resolveram não crer na igreja. Eles optaram, eles vieram com essa novidade de crer na Bíblia. Essa novidade de crer na Bíblia. Essa novidade de crer na Bíblia. Acontece que isso não tem... É como querer que um homem fique de pé em cima dos próprios ombros dele. Ou seja, quem dá fundamento à Bíblia é a própria Bíblia. Não pode ser. Quem dá fundamento à Bíblia é a Bíblia. É claro. Ó, o padre Policardo, justamente, você está distorcendo aquilo que ele falou. Ele está falando, obviamente, no sentido de que crer unicamente na Bíblia e nada mais, como regra, né, de fé e prática. É isso que ele está dizendo. O que a Bíblia dá fundamento para a própria Bíblia. Sim, a Bíblia fundamenta a Bíblia. Cara, isso é simplesmente insano. Vocês conseguem entender o nível de irracionalidade que existe nesse pensamento? Por isso que eu digo para vocês, eu acho que ele é reformado. O calvinismo e os reformados são as pessoas mais fanáticas que existem na face da terra. Eles são mais fanáticos que o muçulmano. São pessoas absolutamente fanáticas. A Bíblia sustenta a própria Bíblia. Isso não faz sentido nenhum. Como que um livro vai sustentar o próprio livro? Sendo que um livro é uma obra feita por homens, por humanos. Como que ela vai sustentar ela mesma? Isso daqui não faz nem sentido, sabe, com o básico, se você pensar sobre a revelação de Deus. Eu já vou explicar, só vamos voltar aqui. É claro que a Bíblia dá fundamento para a própria Bíblia. Sim, a Bíblia fundamenta a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. E por quê, professor? Porque nós temos um único autor na Bíblia. Nós temos mais de 40 escritores, mas apenas um autor. Quem é o autor? O Espírito Santo, que inspirou esses escritores bíblicos a transmitir a nós a palavra de Deus. Então, a Bíblia sustenta a Bíblia. Vou dar um exemplo fácil e rápido aqui, portanto. Vocês estão entendendo o que ele está falando? Olha o nível. Por isso que eu estou falando para vocês que o calvinismo, os reformados são os mais fanáticos de todos. Eles são irracionais. Meu querido, ele está dizendo que o Espírito Santo é um livro. Olha o nível da loucura. Você vê que é tanta loucura desse pessoal que eles não conseguem nem entender aquilo que eles estão falando. Ele está dizendo que a Bíblia dá base à própria Bíblia. Daí ele utiliza o Espírito Santo para falar que o Espírito Santo dá base à própria Bíblia. Ele não conseguiu entender que isso daí tá uma contradição. Se é o Espírito Santo, logo não é Escrituras. Ou é Escrituras ou é Espírito Santo. O Espírito Santo, com certeza, ele dá base para a própria Bíblia. Com absoluta certeza. Mas isso daí é uma contradição com a afirmação que a Bíblia dá base para a própria Bíblia. Porque o Espírito Santo, ele não é um livro. É a terceira pessoa da Trindade. Por isso que eu tô falando que eles são irracionais. Vocês conseguem entender? Católico e protestante perceber. Pedro reconhecia os escritos de Paulo como escritura. Ou seja, o próprio Pedro canoniza Paulo. A Bíblia fundamenta a própria Bíblia. E não é um concílio que decidiu, a nós que decidimos. Tá, então aqui não é a Bíblia que está fundamentando a própria Bíblia. É a autoridade do apóstolo que está fundamentando a Bíblia. Você não consegue entender, cara? Isso aqui é lógica pura. O cara tem um grande problema em pensar racionalmente. É o apóstolo que dá autoridade para as escrituras, porque a escritura por ele, a escritura é meramente papel. Mas é pela autoridade ou do apóstolo ou do Espírito Santo, como você queira chamar, que aquilo ali tem autoridade. Essa é a base para eles. Caramba, cara. E aqui eu tô falando autoridade meramente como inspirado. Porque a autoridade pros fiéis para formar a doutrina, isso daí é a partir da decisão da igreja incluir aquilo no cânon. Mas esse verso aqui de Pedro que ele está citando, provavelmente isso daqui, ó. Tá, é o seguinte. Nós estamos aqui em 2 Pedro capítulo 3, a partir do verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando nisto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Qual que é a lógica protestante? Eles vão dizer o seguinte: olha, São Pedro reconhecia que São Paulo escrevia as escrituras porque ele diz que aqui
ao que parece, ele diz que São Paulo escreveu uma carta, assim como outras escrituras, dando a entender que aquilo que São Paulo escrevia também era escritura. Sobre isso, tem um grande problema que geralmente os protestantes, e eu já vi muitos católicos também fazendo, onde que eles partem do princípio que se você acha a palavra escritura ali, no texto do Novo Testamento, necessariamente está se referindo àquilo que é inspirado, regra de fé e coisas do tipo. Só que tem um grande problema nisso daqui, eu vou demonstrar para vocês. Pessoal, eu estou aqui com João capítulo 7, Evangelho de São João, verso 38. Olha o que o próprio Cristo diz. Quem crê em mim, como diz a Escritura, repetindo, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Opa! A Escritura diz que rios de água viva correrão do seu ventre. Problema aqui. Onde que está na Bíblia isso daqui, o teu lugar? Onde no Antigo Testamento está esse verso aqui? Você pode me apontar isso? Eu quero saber. Né? Eu acho que em nenhuma passagem do Antigo Testamento existe essa passagem aqui. Ou Cristo está dizendo que um livro apócrifo, ele talvez é a palavra de Deus, só que está fora do cânone. Pode ser isso, né? Ou esse vocábulo escritura não necessariamente se refere somente a escritos inspirados e canônicos. Outro exemplo aqui, Tiago capítulo 4, verso 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura. Olha só o que diz a Escritura. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Problema, o teu lugar. Onde está no Antigo Testamento essa passagem aqui, esse verso? Mostra para mim. Você consegue mostrar isso? Ou você só fala bobagem que você escuta e fica repetindo igual um papagaio? Eu acho que é. Por isso que eu tô falando pra vocês, pessoal. É sempre os mesmos argumentos batidos e refutados de sempre. É falácia atrás de falácia. Não existe um único verso para provar essa... Desculpa falar, essa demência chamada só de escritura. Acha aqui pra mim, se eu tô mentindo, eu desafio qualquer um de vocês. Acha esses dois versos aqui que eu citei pra vocês no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento tá dizendo que é escritura. Então agora vocês têm um grande pepino aí para vocês resolver, né? Primeiro ponto. Segundo ponto aqui, deixa eu te falar uma coisa, o teu lugar. Eu não sei se você sabe, mas academicamente, todo mundo sabe, 2 Pedro não foi escrito por Pedro. 2 Pedro é uma obra do século II. Uma obra do século II. Então não foi São Pedro que disse isso daqui. Então até isso daí, cara, você tem um pepinaço para resolver. Vocês percebem como todos os argumentos em relação só à escritura, eles caem como, sabe, um castelo de cartas, você sopra e cai tudo? É pura falácia, meu Deus. Decidimos o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. É só você estudar um pouquinho e ser um pouquinho honesto que você vai perceber que o processo da canonicidade da Bíblia durou 400 anos. Não foi um concílio que escolheu é esse ou não é aquele, mas foi um processo de canonização de 400 anos. E nós temos aula aqui no canal falando sobre essa questão. Então, e sobre isso eu também tenho um vídeo aqui no canal. E sim, foi a igreja que definiu o cânone. Foi sim. Antes existiam opiniões e opiniões. Quem estabeleceu aquilo ali para a igreja, ou você pode dizer que foi um concílio, né? Ou, no mínimo, os bispos e autoridades das igrejas quem aquilo ali o fizeram, né? De qualquer forma, foi uma decisão pensada da igreja, sim. E eu mostro na resposta ao Iago Martins sobre o cânone do Novo Testamento, o primeiro vídeo que eu gravei. Então entre no meu canal e assistam, onde que eu demonstrei para vocês que, por exemplo, só citando um exemplo aqui, o evangelho tetraforme, que só existem 4 evangelhos, nem mais nem menos, é uma criação especificamente da igreja de Roma, muito provavelmente, né? Alguns acadêmicos vão afirmar isso daí e outros também, mas de qualquer forma, o Novo Testamento como um todo, não existia noção de Novo Testamento antes da segunda metade do século II. Isso é uma noção criada pela igreja, né? Que tem um cânone do Novo Testamento, sabe? E os livros, aos poucos ali vão sendo decididos pela igreja o que entraria e aquilo que seria vinculante e autoritativo para os fiéis, né?
eu vou dar um exemplo aqui, para tanto católicos e protestantes perceberem que não dá para nós fundamentarmos nossa vida em pessoas falíveis, falhas, pecadoras, como eu e como você que está me assistindo aqui. Nem em relação aos apóstolos, né? Os apóstolos também não dá para fundamentar. Em 1378, 2 papas foram levantados simultaneamente. Ambos, os dois, se excomungaram mutuamente e também aos seus seguidores. Quer dizer, nós temos 2 papas ao mesmo tempo e eles fazem uma excomunhão dos seus seguidores. Um terceiro concílio, um concílio em Pisa, em 1409, excomungou esses 2 papas e elegeu um terceiro papa. Os 2 papas anteriores não reconheceram a autoridade do concílio e excomungaram também os membros desse terceiro concílio. Então, olha só, o que nós temos agora? Nós temos 3 papas ao mesmo tempo, os 3 reivindicando sua legitimidade e condenando os demais e os seus seguidores. Essa questão só foi resolvida no concílio de Constância, quando os 3 papas foram levados a abdicar e um novo papa foi eleito. Quer dizer, pessoal, nós temos aqui agora 4 papas, 2 que foram levantados, um excomunga o outro, aí levanta o terceiro, e aí o terceiro fala, não, eu não reconheço vocês, os 2 falam, não reconheço você, aí vamos fazer outro concílio, aí faz outro concílio, esse grande cisma que aconteceu na Igreja Católica, né? Isso num período pré-reforma. É nesse... Tá, eu posso fazer um vídeo só sobre o cisma do Ocidente, o Concílio de Constância, que é um assunto muito complexo, né? Muito complexo mesmo, mas aqui o problema não está na autoridade de um papa, mas sim que existia um papa verdadeiro e pessoas queriam impor e outras pessoas tentavam usurpar aquela cadeira do papa legítimo. Então o problema aqui não está no papado em si, mas sim nas pessoas que querem usurpar a cadeira do papa e se proclamam de papa. Isso daí sempre existiu na história da igreja, tanto é que existiu os chamados, né, existem, né, esse fenômeno chamado antipapas. Existe um papa legítimo e pessoas querem usurpar essa cadeira, né? Assim como existiam os apóstolos, mas existiam pessoas, né, no próprio colégio apóstolo do tempo ali do primeiro século, pessoas que queriam usurpar a autoridade dos apóstolos e se colocarem como iguais a eles, né? Isso por si não invalida o ministério apostólico. Ou seja, é uma falácia de um salto lógico claramente, né? É um non sequitur, né? Como diz o nosso amigo Rushdown no Brasil. É um non sequitur, non sequitur. Período que começa a surgir personagens como Wycliffe, como John Hus, Savonarola, que são pessoas que nós conhecemos. Olha, o Savonarola, meu querido, mais informado que o Savonarola pregou, né? O Girolamo Savonarola, ele não pregou nada contra a doutrina da igreja, nada relacionado igual vocês protestantes pregam. Ele era mais um puritano, sim, que tacou fogo um monte de coisa lá em Florença, queria extirpar o paganismo, né, que tinha na cidade da época, e toda a luxúria, coisa errada, enfim. Mas ele não pregou nada contra a doutrina da igreja, então se informar melhor. O Jean Hus, o próprio Lutero, não sei se você sabe, ele condenou o Jean Hus. Então você está citando pessoas que, como eu falei, rebeldes sempre existiram desde o início, desde o primeiro século sempre existiram rebeldes. Isso não quer dizer nada, né? Temos como pré-reformadores, que vem antes de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, né, que são depois os pós-reformadores. Então, nessa época... E mereceram o fic tiveram, né? O Jean Hus e o Wycliffe mereceram o fim que tiveram. Época, a igreja já percebeu que não poderia fundamentar questões tão importantes como a nossa salvação, como coisas eternas, pautar e fundamentar em concílios, em pessoas falhas, em politicagem dentro da igreja. Então vocês estão vendo aqui, pelo menos o teu lugar, você é um cara honesto. Você é um cara honesto, porque você admite plenamente que a reforma protestante, ela reivindicava que nós não podemos seguir e basear nossa fé em cima de concílios. Perfeitamente. Mas pelo menos você é honesto, diferente de outras pessoas, como nosso amigo Rushdown Brasil. Rushdown Brasil, Gabriel Enes, ele fica dizendo que sim, o protestantismo reconhece e aceita e acata a autoridade dos concílios ecumênicos. Sabe, como se de fato fosse uma autoridade de fé para eles, e que o confessionalismo protestante é de fato uma continuação do conciliarismo. Pelo menos você é honesto e você desmente, né, as coisas do Rushdown Brasil. Olha só, protestantes, vocês que estão vendo, o próprio teu lugar está desmentindo as falácias que o Rushdown fica dizendo na internet, né, que não sabe porcaria nenhuma, nem da história da própria reforma, como eu já provei no último vídeo, né? Em cisma dentro da igreja. Quer dizer, a minha vida não pode ser regrada por papas que falam, eu sou o papa. Não, eu sou o papa. Não, eu sou o papa. Não dá para pautar minha vida numa pessoa, a não ser Jesus Cristo. Então a nossa vida e as questões eternas sempre foram pautadas pela Bíblia Sagrada. Aliás, as pregações... Não, sempre
daí você está falsificando a história. Isso daqui é mentira. Isso daqui é mentira, né? Como já foi mais que provado. Essa noção de sola escritura é algo que começa ali no século XV, sabe? Ou seja, é pura falácia de uma pessoa que não conhece a história da igreja. Isso daqui nunca foi professado antes da Reforma Protestante. São avaliadas não pela igreja, mas pela Bíblia. Não foi isso que fez o povo em Bereia? E a atitude deles foi considerada nobre, porque comparava o que Paulo pregava com as Escrituras. As Escrituras sempre... Meu Deus do céu, como eu falei para vocês, são os mesmos argumentos batidos de sempre. Isso daqui demonstra que os protestantes são todos analfabetos funcionais. Vamos dar uma olhada aí no caso de Bereia. Olha só, nós estamos aqui em Atos 17, que é esse verso aqui, né? Esses versos aqui que eles citam, né? Que diz o seguinte: logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Então, qual que é o analfabetismo e a lógica dos protestantes? Eles dizem o seguinte: olha, os bereanos foram chamados de mais nobres porque eles olhavam nas escrituras. Não, cara, não. É só você ler o verso. E a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: sempre pergunto aos protestantes, por que os membros de Bereia foram chamados de nobres? E também eu quero que você me explique por que eles foram chamados de nobres e por que os de Tessalônica não foram considerados nobres. É sempre assim, ou a pessoa ela trava, não responde mais, né, porque viu a besteira que falou, ou ela prova que é analfabeta funcional e diz que é porque eles olhavam nas escrituras. Só que isso daí é facilmente refutado quando a gente só lê os versos acima de Tessalônica. Porque ele diz, né, que eles eram mais nobres que o que estavam em Tessalônica. Vamos ver os versos acima, o que aconteceu lá em Tessalônica. Olha só. E passando por Anfípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Opa! Não é possível. E por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Peraí! Então quer dizer que os judeus de Tessalônica também procuravam e testavam e prescritavam as escrituras? É isso mesmo, ao que parece, é isso mesmo que Atos está dizendo. Verso 2. Então, quando a gente mostra isso daqui para os protestantes, eles ficam sem palavras, não sabem o que responder. Porque é fato. Então, de novo, fica a pergunta que eu sempre faço: por que os judeus de Bereia foram considerados nobres e os judeus de Tessalônica não? As escrituras, prescritar as escrituras por si não pode ter sido, porque os de Tessalônica também fazem isso daqui. Então, de novo, é só a gente ler de novo o verso, o que ele está dizendo isso aqui. Ora, esses foram mais nobres que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. É por isso que eles foram considerados mais nobres, porque eles receberam a palavra do Evangelho de Cristo. É por isso, não porque eles olhavam nas escrituras, até porque os de Tessalônica também faziam isso daqui. E a diferença, porque o que é que os de Tessalônica, olha só, alguns deles creram e juntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, o Tessalônica aqui, olha só, os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para junto do povo. Né? Ou seja, os judeus de Tessalônica, a diferença com os judeus de Bereia é que eles não aceitaram o Evangelho de Cristo. Eles expulsaram, né, aqueles que foram enviados, né, para anunciar o Evangelho para eles. É por isso que eles não foram considerados nobres, porque eles não receberam o Evangelho de Cristo. O próprio texto do verso 11 diz: porque de bom grado receberam a palavra. Por isso. É por isso que eu digo para vocês, os protestantes eles não conseguem nem entender a Bíblia, é um verso simples. É a minha religião de analfabetos, pessoas sensacionais. Mas sabe qual que é o problema? Porque, como eu falei, como eles são fanatizados nessa ideia de sola escritura, eles tentam distorcer toda a Bíblia, sabe, qualquer verso que eles acham, para tentar encaixar, né, a esses versos pensados que eles tentam, né, aliás, versos pensados não, a teologia que eles elaboraram de sola escritura. Por isso que eles enxergam sola escritura nesse verso simples e não conseguem entender o texto que está dizendo ali, né?
foram maior do que a tradição. Para a Igreja Católica, a tradição é muito maior do que a Bíblia. Eles diminuem mesmo a Bíblia, colocando a Bíblia lá embaixo. Mas Jesus já falou sobre isso. Eu quero ler esse texto com você. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Percebeu? Jesus já alertou sobre isso, que os homens trariam suas próprias doutrinas e se esqueceriam dos mandamentos de Deus. Bom, essa primeira heresia, colocar a igreja acima da Bíblia, o que é um absurdo. Segundo. Tá, Dido, eu já expliquei, tem um vídeo no canal só explicando essa questão, que é na primeira refutação Lucas Banzoli. Repetindo, Cristo, quando ele diz que os fariseus invalidavam a lei de Deus por causa da tradição deles, do que ele está falando? Qual que é o contexto? O que de fato ele disse? Não que os fariseus ensinavam errado. Esse é o ponto. Cristo nunca disse que os fariseus estavam errados. Tanto que ele fala, os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, façam o que eles fazem, mas não o que eles mandam, né? Porque são hipócritas, falam, mas não fazem. A crítica de Cristo, e esse verso, o que ele vai dizer é o seguinte, olha, como é que eles estavam invalidando a lei de Deus? Não no que se refere ao circunstancial e aquilo do dia a dia e a regra. Mas Cristo ele vai dizer o seguinte, olha, a lei de Deus pode ser quebrada, né, em momentos específicos por causa do amor ao próximo. Por isso que Cristo diz né, os maiores mandamentos, amar a Deus e o próximo quanto a ti mesmo. Né? Esses dois são os principais que você tem que cumprir. Ou seja, Cristo está dizendo o seguinte, olha, mesmo a prescrição da lei, ela pode ser quebrada, né, a partir do momento em que o amor ao próximo ou o amor a Deus está em xeque. E eu vou citar um exemplo para vocês aqui, por exemplo. Olha só, Cristo diz... os fariseus perguntavam para Cristo, por que vocês fazem aquilo que é proibido, né? E vocês quebram, por exemplo, o Shabat, né? Eles perguntaram. Daí Cristo ele diz o seguinte, olha, o Shabat ele pode ser quebrado em alguns momentos, como por exemplo, quando existe o perigo de vida. Vamos, por exemplo, quando a tua ovelha cai no precipício, você pode descer para salvar ela. Da mesma forma, você também pode salvar uma pessoa da morte, né, no Shabat. Ou seja, por quê? Porque o amor ao próximo é maior do que meramente cumprir os preceitos da lei. Os preceitos da lei podem ser quebrados por amor ao próximo. Ou seja, de novo, repetindo, Cristo vai dizer o seguinte, olha, por exemplo, quando uma pessoa corre risco de vida, você pode quebrar o Shabat. Né? Mas isso não quer dizer que Cristo dizia que os fariseus estavam errados em dizer que fora desses momentos de exceção, os judeus tinham que guardar o Shabat. Tanto é que Cristo guardava o Shabat. Cristo não disse que os fariseus estavam errados em dizer que os judeus tinham que guardar o Shabat. Vocês estão entendendo? Isso daí é o principal motivação da divergência de Cristo com os fariseus. Primeiro ponto é esse daí. Segundo ponto, Cristo tem uma crítica aos fariseus ensinando o seguinte, você cumpre a lei não porque meramente a lei está dizendo para ser cumprida, mas sim por amor ao próximo, né? Não por vaidade para querer aparecer, mas por amor ao próximo. Você tem que cumprir a lei por amor a Deus, aliás, a Deus acima de tudo. É por isso que você cumpre a lei, né? Então, muitas vezes ele criticava a hipocrisia dos fariseus, né? A forma que eles cumpriam a lei. Terceiro ponto, quando Cristo fala da tradição dos fariseus, ele está falando de escolas interpretativas farisaicas. Existiam várias escolas farisaicas que divergiam sobre pontos específicos da lei. E nessas interpretações das escolas farisaicas, como por exemplo a de Shammai, né, ou a de Hilel, vamos citar o exemplo aqui, existiam as divergências entre os fariseus. Né? E os fariseus, baseados em escolas de pensamento, como por exemplo de Hilel, né, colocavam algumas coisas que na prática acabavam antes sendo legalistas e esquecendo do amor a Deus. É por isso que deu o voto para o início, que Cristo fala do amor a Deus acima meramente da legalidade da lei, né?
Isso daí é diferente de tradição farisaica que eu já tinha explicado. Tradição judaica que eu já expliquei também no vídeo. Uma coisa é tradição judaica, outra coisa é tradição farisaica, que são escolas de pensamentos específicas, né? Enfim, é um assunto bem complexo, mas quem quiser, assista o meu vídeo, o primeiro vídeo que eu explico bem essa questão toda. Enfim, pessoal, eu acho que o vídeo por hoje é esse. Né? Eu acho que eu vou gravar, é porque ele toca outros temas, eu vou gravar mais vídeos refutando esse vídeo inicial dele aqui sobre outros temas que ele vai citar, a questão de mariolatria e outros pontos, né, da doutrina católica, que ao meu ver é pura falácia. Você vê que é o mesmo argumento batido que ele já dá aqui, né, os mesmos argumentos de sempre. Enfim, pessoal, eu acho que o vídeo por hoje é esse daqui, espero que vocês gostem. Mais uma vez, curtam, comentem, inscrevam-se no canal para ajudar a gente a crescer. Deixe qualquer comentário aqui para ajudar no engajamento, né, do algoritmo. E também, se possível, doe para o canal pelo nosso Pix, arenapix3@gmail.com, que vocês vão estar ajudando bastante. Então o vídeo é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até mais.